que a gente está num momento bastante ingrato, né? Para não dizer num momento autocrático da nossa história. Nós estamos vivendo uma grande mentira. As pessoas que ousam contestar, que é o instrumento que sobra ao povo numa democracia, ou seja, olha que engraçado, engraçado não, porque é trágico, o uso do único instrumento democrático pelo povo numa democracia, que é a contestação, o único instrumento democrático, sublinho, o uso do instrumento democrático é comumente chamado de fake news e assim tratado como um crime de lesa pátria, de lesa democracia, e as pessoas estão pagando caro, sendo perseguidas, sendo vigiadas, sem que saibam, sem mesmo que exista um processo. Sabe-se lá Deus amparados em quê? Mas a verdade é que nós estamos vivendo um país em que usar o instrumento democrático da contestação é perigoso. E aqueles que enchem a boca para falar em democracia são tudo menos democráticos, porque são anti-ocidentais, são anticivilizacionais e, sendo assim, são anticristos, porque a civilização é um fruto da filosofia cristã. São pessoas que querem falar em união, mas, na verdade, eles querem a dominação ou a exclusão forçada, não aceitando a contestação, obviamente, é uma decorrência disso. Um país que não passa no teste da soberania do povo, porque o povo, coitado, só é soberano se pode contestar. Se a democracia é representativa e o único poder que lhe sobra é a contestação, um povo só é soberano se ele contesta. Um território só é soberano se o Estado tem o monopólio da violência. E não é o caso. Nós temos aqui facções criminosas. E, por fim, o próprio direito não é soberano e não tem poder nenhum porque ele é desvirtuado a todo momento. E a questão é, nesse exato momento, nós vimos a nomeação, a indicação, a aprovação e a nomeação, a posse do primeiro-ministro indicado por Lula ao STF nesse seu terceiro mandato, que é o seu ex-advogado, o atual ministro Cristiano Zanin Martins, que tem bugado a cabeça da direita e da esquerda. Por quê? Porque ele é a primeira pessoa que em Brasília está fazendo aquilo que prometeu fazer, que é aplicar o direito da maneira que o direito deve ser aplicado, da maneira como ele está escrito, de uma maneira garantista. Bugou a esquerda porque no julgamento da ampliação da homofobia e da transfobia dentro de tipos penais, ele foi o único que lembrou que existem os chamados pressupostos processuais. Ele falou, tá, tudo bem, o mandado de injunção foi julgado, a homotransfobia está sendo equiparada ao racismo, mas pedir para agora ser equiparada também a calúnia, a injúria, a difamação, aos crimes contra a honra já é demais. Os embargos de declaração, eles não se servem à ampliação do escopo do processo. Então, eu sou contra. Não que eu seja a favor do preconceito, não que eu seja aqui um disseminador da homofobia, não que eu não queira que pessoas que ofendem, que batem, que machucam, que discriminam as outras saiam impunes. Eu voto contra porque isso não se pode fazer através de embargos de declaração. Aí todo mundo assustou. Eu, por exemplo, eu achava que ninguém mais era capaz de pensar em pressupostos processuais do STF. Aí vem o Cristiano Zanin e aplica com correteza. Aí depois vem a discussão, aquela discussão bizarra da descriminalização das drogas, e ele vem e diz, não, isso não é assunto para a gente. Eu não posso. E ele fica o voto solitário ali. E o ministro Marco Aurélio Mello, né, que já se aposentou aos 75 anos, hoje saiu em defesa do ministro Cristiano Zanin.
Se eu fosse ministro, eu faria a mesma coisa que ele, que é respeitar o direito, respeitar a Constituição, respeitar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, ou seja, cumprir o seu trabalho, fazer aquilo que se espera de um guardião da Constituição e de um conhecedor profundo da lei. E aí toda a esquerda achava que ele ia quebrar a banca, mas estão dizendo que ele é um homem hétero, branco, católico, conservador. Não! Ele é um homem do direito. Perfeito. Mas eles queriam lacração. E a direita agora está assim. Poxa, foi a melhor coisa que podia acontecer. Porque você veja, as nomeações do Bolsonaro também não foram aquela Brastemp. Tanto é que, apesar do fato do Nunes Marques, acompanhado do André Mendonça, terem sido as únicas vozes que se levantaram contra a denúncia das pessoas que foram presas, investigadas, estão em liberdade provisória, algumas ainda estão presas, apesar da dupla Nunes Marques e André Mendonça terem sido as únicas vozes solitárias a falar: opa, peraí, não teve individuação de conduta. Não dá para aceitar essa denúncia, o PGR. Não podemos aceitar. Apesar deles terem feito isso, hoje, na data de hoje, o Nunes Marques começou a agendar os julgamentos das pessoas denunciadas. E a gente vê aí uma coisa bastante, mas muito bizarra, que me incomoda demais, que me faz ter certeza de que, por mais que a vida não seja fácil como jornalista, por mais que estar exposto à mídia não seja a coisa mais segura nestes dias em que o amor venceu, Amor Estranho Amor, do filme de Walter Cury, com Xuxa Meneghel e grande elenco, por mais que dar a cara a tapa, ter a vida exposta, revirada, tornar-se uma pessoa que é querida por muita gente do bem, mas, ao mesmo tempo, difamado e caluniado por muita gente que é partidária desse presidente que aí está, porque eu não sei se você viu, ontem saiu uma entrevista minha na Folha de São Paulo, na Ilustríssima, né? Uma página inteira. E a Mônica Bergamo, ela escolheu uma resposta minha para ser o título dessa entrevista de página inteira. E eu gostei muito da escolha que ela fez. Eu gostei muito. O título foi o seguinte: eu nunca levei garrafada de evangélico, mas já levei de bicha na parada. Porque esse povo, raios terrivelmente evangélicos, por mais que eles tenham preconceitos, como todas as pessoas têm preconceitos, quando eu os encontro na rua, especialmente depois do acontecido na terça-feira comigo, eles me falam o seguinte: eu posso orar por você? Agora, quando eu encontro uma bicha militante na rua, ela fala: ah lá, a fascista perdeu o emprego. Então eu gostei muito. Desculpa, eu estou rindo porque ela você escolheu. consegue colocar as coisas de uma maneira tão... Não é? Você é um artista de alto nível, Pavilão. Não, mas a gente tenta. Eu estava tentando aqui sortear livro, mas eu não consegui chegar a 60 mil. Eu estou triste por isso. A culpa é minha. Eu estou muito triste, porque eu não vou conseguir sortear os livros. Eu vou ser até bonzinho agora. Como muita gente orou por mim, se a gente chegar a 55, não vai ser nada. Se chegou a 55, eu vou sortear os 3 livros autografados. Então, agora, cabe a vocês desta live darem like e insistirem para os outros. Falar, ó, o Pavinato vai sortear 3 livros. Faltam só 6 mil pessoas. Não é possível que vocês vão perder o fato de eu sortear 3 livros autografados só por causa de 6 mil. Então, vai lá dar like e sei lá, meus queridos, me ajudem a ajudar vocês e
eu ajudo vocês a me ajudarem, porque uma mão lava a outra e duas lavam uma bunda, como diria uma velha travesti amiga minha. Mas eu dizia tudo isso porque o Marco Aurélio, ele apoiou o Cristiano Zanin, que está sendo um garantista, está aplicando a lei como deveria ser aplicada. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, apesar de terem votado contra as denúncias das pessoas envolvidas no 8 de janeiro, parece que eles se deram por satisfeitos. E o Nunes Marques já está marcando os julgamentos. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos nesse país, e eu acabei de dizer no começo, e agora eu vou dar o ponto, né? Eu vou dar o nó entre o começo da minha fala e esse ponto que eu cheguei, que é o seguinte: o povo brasileiro não pode usar o único instrumento democrático que lhe resta, que é a contestação. Não pode usar livremente. Tem que, mesmo que responsavelmente utilizado, e eu falo isso por experiência própria, eu não tenho podido usar de maneira responsável o instrumento democrático que resta a mim como povo, que é a contestação, enquanto que as pessoas do espectro da esquerda, do espectro do progressismo que não traz progresso, elas podem usar a contestação irresponsável. Eles podem nos caluniar todos os dias, podem nos difamar de manhã à tarde à noite, podem nos injuriar nos locais públicos e nada lhes acontece. Ou seja, ao cidadão comum, se veste vermelho, o crime é desconsiderado. Ao cidadão que não veste vermelho, mas verde e amarelo, mesmo não existindo crime, o uso do instrumento democrático da contestação lhe é negado. Ao mesmo tempo em que, num arroubo de preciosismo jurídico, vale lembrar que um dos casos da Lava Jato contra o atual presidente Lula foi anulado por incompetência de juízo. O que é isso? Foi julgado em Curitiba, mas devia ter sido julgado em São Paulo. Aí existe um preciosismo danado. Ora, foi julgado em Curitiba, mas esse aqui devia ser julgado em São Paulo. Anula. Está errado. Erro de competência, muito embora a competência em razão do local, e o ministro Marco Aurélio Mello já nos explicou muito bem isso, seja relativa e possa ser superada, eles foram preciosíssimos ao dizer que, não, nós vamos agora querer achar, não vamos deixar que o processo seja contaminado. Mas os casos do 8 de janeiro, que o Nunes Marques, Ricardo Nunes é o prefeito, que o ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, Cássio com K, está começando a marcar do 8 de janeiro, ele está marcando dentro de um tribunal que é constitucionalmente incompetente para julgar essas pessoas, porque nenhuma delas detém o foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. São todos cidadãos e cidadãs comuns. Não há um senador, não há ali um deputado federal, não há ali o presidente da República. Portanto, essas pessoas deveriam ser julgadas pelo juiz da primeira instância das varas federais do Distrito Federal. Mas aí, nesse caso, parece que esta regra que salvou o atual presidente ainda ontem está sendo ignorada nesse momento que é o cidadão comum. Então, tudo isso fica muito descarado e, ao mesmo tempo, olha que desgraça de dia foi esse. Ao mesmo tempo em que, ao longo do final de semana, desde sexta-feira,
o governo Lula tem tratado com tranquilidade, tem tratado com um sorriso no rosto. Um sorriso, não é um sorriso de êxtase, não é um sorriso de alegria, não é um sorriso de um sentimento bom, é um sorriso psicopático, um sorriso de vilão, um sorriso de vingança, porque ele está a um passo de dar dinheiro para empresas que saquearam este país na Lava Jato para que façam obras aqui, não, em Angola, que é muito mais difícil ainda achar algum elemento de corrupção, se corrupção existir. O que o brasileiro vai comemorar nesse 7 de setembro? Será que o brasileiro de direita deveria ficar em silêncio e vestir luto nesse 7 de setembro? Fazer o que aconteceu com o Collor? Pediu a todos que saíssem de verde e amarelo em seu apoio, saíram os caras pintados de preto. Agora, se o brasileiro de bem, sabendo que não pode mais usar o único instrumento democrático que lhe resta, que é o poder da contestação, sabendo que contra ele pesa o inconstitucional modo de presunção de culpa, e que a contestação irresponsável e criminosa de pessoas que apoiam este governo é, de certa maneira, até incentivada, porque as vistas grossas são demais, ao mesmo tempo em que brasileiros de direita vão ser julgados por um tribunal que não poderia julgá-los, só poderia julgá-los em caso recursal, porque deveriam ser julgados por juízes de primeira instância, e também, nesse mesmo momento, empreiteiras que foram condenadas a pagar multas em acordos de leniência, multa esta que está suspensa, talvez nem paguem essa multa, cogita-se já de que elas recebam dinheiro para executar obras em um outro país, que é Angola, num lugar em que elas já praticaram corrupção, e ainda mais, obras essas prometidas por um presidente que participou dessas contratações fraudulentas em Angola, dentro do período em que foi presidente e dentro do período que já tinha sido, porque ele dava palestras. E desse mesmo discurso, para finalizar aqui e lhe passar, professor, conta uma grandíssima de uma mentira deslavada, uma mentira da mesma natureza daquela em que ele contava, porque num dia ele fala: quem tem arma é covarde, a pessoa de bem não tem arma, eu nunca tive arma na minha vida. Mas você vai para outro discurso dele, ele fala: quando eu era mais novo, namorador, eu andava com uma garruchinha para namorar até de noite. Ele teve garruchinha ou nunca teve arma? Para quem não sabe, garruchinha é uma arma de fogo. Em qual dos dois ele está mentindo? Porque é impossível ele ter dito nunca tive e já tive. Ou os dois não são verdade, ou seja, me desculpe, ou um dos dois é verdade, ou não é possível que existam duas afirmações absolutamente contraditórias que possam permanecer válidas, ainda mais num discurso de somos contra a fake news. É um puta mentiroso. Nunca tive arma, eu tinha uma garruchinha. É um mentiroso. Ou ele nunca teve arma, ou ele já teve a garruchinha. Da mesma maneira, o que ele falou lá em Angola? Para ver o desconhecimento dele, para ver como essa promessa de obras não teve estudo nenhum, para ver como ele foi para Angola de caso pensado para privilegiar empresas que saquearam esse país. Ele falou o quê em Angola? Ele falou: é uma vergonha que não exista no Brasil um voo direto do Brasil para o continente africano. Ele é louco!
De São Paulo sai todo dia voo da Etiópia, que faz São Paulo a Addis Abeba, e tem alguns que param no Togo ainda antes. Tem voo direto de Guarulhos para Luanda, onde ele estava. Ou seja, ele mente na cara dura, ele faz amizade com o ditador, ele louva a ditadura, ele é anti-ocidental, ele mente a todo momento, ele mente descaradamente. Mas tem gente que diz que esse homem ainda é o salvador da democracia. Mesmo ele está quase que colocando uma balaclava para assaltar esse país. E a gente não pode falar nada. Ele mente, a AGU não faz nada, e a gente aponta a mentira e a AGU vem atrás da gente. Que é o meu caso também. O que o brasileiro vai ter para comemorar nesse 7 de setembro? O professor já disse nada. Mas a gente devia se manifestar. O senhor acha que a gente, professor, devia vestir luto nesse 7 de setembro? Perfeito. Mais uma vez, o líder se manifestou. Olha que coisa curiosa, Pavinato. Eu peço a Deus que eles tenham a sabedoria de não fazer nada contigo. Por qual razão? Porque aí eles vão mostrar uma estupidez muito grande. Mais uma vez. Ainda ficará claro quem você é. E eu sei que você é perseguido em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Por qual razão? Porque você é aquele que diz aquilo que precisa ser dito. E não aquilo que o povo quer falar, nada disso. Você analisa e está colocando. Veja que coisa curiosa. O líder se manifestou. Esse é o momento em que eles estão tentando se apropriar das cores da nossa bandeira, para tentar, sob um discurso estranho, dizer que estas cores representam uma união de um governo que não quer união, de pessoas que são rancorosas, pessoas que, sinceramente, como você falou, será se ele é mentiroso? Eu não acredito mais que ele é mentiroso, não. Vou te dizer por quê. Existe um tipo de moléstia mental que é a mitomania. Não é mentiroso o cara que sofre de mitomania, porque ele acredita naquilo que ele fala. É impressionante como ele é capaz de falar coisas contraditórias com convicção, e ele passa no seu olhar que ele acredita mesmo naquilo. Então, nesse sentido, seria para tratamento farmacológico, não seria para acusação moral. Eu acho que não cabe mais para ele uma acusação moral. É tratamento farmacológico. Assim, se nós vivemos uma situação como essa, em que as cores foram roubadas, tal qual roubaram, inclusive, a cor vermelha, mas isso já foi no século XIX. A cor vermelha é símbolo de grande parte das casas nobiliárquicas europeias. Meu Deus, roubaram a cor vermelha. Não tem problema, querem roubar agora a cor verde e amarela. Eu acho que cabe a nós o luto, que é a cor, não sei nem qual é o nome que eu dou, vou botar a cor escura, porque eu tenho medo de falar qualquer coisa. Muito recentemente me falaram que eu estou sendo inadequado em alguns lugares, e por isso eu não estou me comportando como um professor e estou minando o Estado Democrático de Direito por coisas que eu falo. Então agora já não sei mais o que eu falo. E eu não respeito os direitos humanos. Eu que na Avenida Paulista briguei para defender amigos meus contra a homofobia, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Nós saímos juntos para não permitir que, naquela época em que se associava aquela moléstia nojenta à comunidade LGBTQ, nós saímos juntos para dizer: ninguém vai tocar, porque ninguém pode tirar o direito das pessoas de serem felizes sendo o que são. E aí vieram me acusar. Então eu tenho medo até de dizer qualquer coisa. Mas então nós temos que usar o luto, porque o luto é a única coisa que representa. Por intermédio da cor escura, eu tenho medo de falar qualquer cor, hoje já não sei mais o que eu falo. Então, a única... O roxo da estola no tempo quaresmal? Vamos usar a única coisa que nos resta, porque estão roubando as cores da nossa bandeira. Então, nós deveríamos, sim, usar a cor do luto, porque o 7 de setembro está representando o luto da nossa liberdade, o luto da nossa soberania. Você foi muito claro, foi transparente, foi como um artista que colocou para o sentimento de todos quando fala que numa determinada comunidade é lá a lei que vige. E detalhe, é uma lei séria, porque se minar a lei, você vai apanhar e você é quebrado na cabeça com um porrete.
Simples assim. Não pode transgredir a lei deles. Continuando, nós não temos soberania. O nosso sistema, o nosso arcabouço jurídico não alcança determinados lugares. Não alcança na Amazônia determinados rincões. Não alcança em determinados territórios. Está sendo minado. E a nossa Constituição, mais uma vez, você foi brilhante quando você falou de certas escolhas feitas pelo antigo presidente da República. Não estou dizendo que moralmente ou intelectualmente não são bem providos, mas eu fiz uma crítica naquele momento, quando Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, disse que queria alguém terrivelmente evangélico. A crítica que eu fiz foi simples. Eu disse, não se pode usar esse argumento. A pessoa deve ser terrivelmente constitucionalista e absolutamente contrário ao ativismo judicial. É isso que ele deve escolher, porque se ele escolhe alguém terrivelmente evangélico, ele dá vazão para que o próximo escolha alguém terrivelmente qualquer coisa, incluindo mau caráter.